Nike, FedEx, Häagen-Dazs. Já parou para pensar nesses nomes? Eles parecem tão perfeitos, né? Quase como se sempre tivessem existido. Mas a verdade é que eles não surgiram do nada, não. Por trás de cada nome de marca que a gente conhece, tem um processo bem fascinante que mistura a criatividade, uma boa dose de estratégia e, às vezes, até um pouquinho de sorte. Então, bora desvendar juntos o método por trás dessa magia. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar com uma história deliciosa, literalmente, sobre como nasceram os nachos. Depois, vamos mergulhar fundo e decodificar o DNA dos nomes de marca usando duas ferramentas bem simples: o que eles comunicam e como eles são construídos. E para fechar, vamos ver como toda essa estrutura, na verdade, serve para libertar a criatividade, não para prender. Para a gente entender de verdade o poder que um nome tem, a gente precisa olhar para a origem dele. Sabe, os nomes mais fortes não são só palavras bonitas. Eles são, na verdade, histórias inteiras contadas em um piscar de olhos. E a nossa primeira história começa com um lanche que surgiu totalmente de surpresa. É exatamente isso. No fundo, criar um nome é contar uma história. E para ilustrar isso, não tem exemplo melhor e mais gostoso do que a invenção de um prato que o mundo inteiro conhece hoje em dia. Tenta imaginar a cena. Estamos em 1943, numa cidadezinha na fronteira do México. Um grupo de esposas de militares americanos chega num restaurante, o Victory Club, só que ele já tinha fechado. O maître, um cara chamado Ignacio Anaya, um verdadeiro mestre da hospitalidade, se recusa a mandá-las embora. Então, ele corre para a cozinha, pega o que tem por lá, tortilhas, queijo, pimenta jalapeño e improvisa na hora. Ele frita uns triângulos de tortilha, cobre com queijo e pimenta e joga no forno para derreter. Uma invenção simplesmente genial, que nasceu do puro improviso. E aí, claro, as mulheres perguntaram qual era o nome daquela maravilha. Ele, como um bom anfitrião, respondeu na hora: Nachos Especiais. O motivo? O apelido dele era Nacho. Simples assim. O nome veio direto do criador. Com o tempo, o Especiales acabou caindo. E assim nasceram os nachos. Uma história perfeita contida em uma única palavra. A história do Nacho é sensacional, né? Mas será que toda criação de nome depende, assim, de um momento de sorte, de um acaso? Ou será que existe um sistema por trás dessa criatividade toda? É possível analisar e categorizar os nomes para a gente entender como eles funcionam? A resposta, gente, é um sonoro sim. Pois é, essa é a questão central. Como que a gente transforma uma inspiração de momento, como essa do Ignacio Nacho Anaya, em um processo que pode ser repetido? Acontece que existem duas lentes principais, duas estruturas que ajudam a gente a decodificar praticamente qualquer nome de marca que existe por aí. Funciona assim: a primeira lente é a categoria. Ela responde à pergunta: o que esse nome está querendo me dizer? E a segunda é a formação, que responde: beleza, mas como esse nome foi montado? Se a gente dominar essas duas perspectivas, a gente consegue desvendar o segredo por trás de qualquer nome de marca. Então vamos lá, começando pela primeira lente, as categorias. Basicamente, todo nome de marca se encaixa em um desses três tipos, dependendo do que ele revela sobre o produto ou serviço. A primeira categoria é a mais direta ao ponto. São os nomes descritivos. Eles são exatamente o que o nome diz, funcionais, claros, sem nenhum mistério. Pensa em American Airlines. Não fica nenhuma dúvida sobre o que eles fazem, né? Ou Volkswagen, que em alemão significa literalmente carro do povo. O ponto forte aqui é a clareza, não tem erro. Mas descritivo não quer dizer chato, viu? Dá uma olhada nesse exemplo que é brilhante. Tinha uma empresa chamada HVLS Fan Company, um nome super técnico para a companhia de ventiladores de alto volume e baixa velocidade. Preciso, sim, mas totalmente sem graça. Os próprios clientes, quando ligavam, pediam por aqueles ventiladores gigantes. A empresa foi muito esperta, ouviu o que o povo falava e fez uma mudança bem ousada. E olha, essa ousadia valeu a pena e muito. A empresa, que agora se chama Big Ass Fans, virou o líder na categoria dela, com vendas anuais de 250 milhões de dólares. É a prova de que um nome descritivo pode ser tudo menos tedioso. Ele pode ser ousado, memorável e, principalmente, muito eficaz. Em seguida, a gente tem os nomes sugestivos. Em vez de descrever o produto, eles meio que dão uma dica, evocam um sentimento ou um benefício. Eles não dizem o que é, mas sim o que parece ser ou como faz a gente se sentir. Essa é a categoria mais popular de nomes, e tem um bom motivo para isso.
A Lush Cosmetics é um exemplo perfeito. A palavra lush, em inglês, sugere algo exuberante, luxuoso, cheio de vida, sensorial. O nome não diz "a gente vende sabonete". Ele promete uma experiência completa. E essa promessa está em tudo, desde o cheiro que sai das lojas até os nomes super criativos dos produtos, tipo Sex Bomb. É um nome que dá o tom de tudo. Por último, temos os nomes abstratos. Pensa neles como se fossem telas em branco. São palavras que, a princípio, não significam nada em relação ao produto, até que a marca vai lá e preenche esse nome com significado, através de marketing de publicidade e da experiência do cliente. Pensa em Kodak, Xerox ou Apple. E aqui vai uma das melhores histórias do mundo dos nomes de marca. Häagen-Dazs. Soa chique, né? Meio europeu, sofisticado. A verdade, não significa absolutamente nada, em nenhuma língua. São duas palavras inventadas só para soar como se fosse algo da Escandinávia para o público americano, para evocar uma ideia de qualidade e tradição. É um exemplo genial de como um nome abstrato pode construir uma imagem superpoderosa do zero. Ok, então a gente já entendeu o que os nomes comunicam. Agora vamos para a nossa segunda lente, como eles são construídos. Existem basicamente 5 técnicas principais, 5 ferramentas gramaticais que quem cria nomes usa para montar uma marca. Pensa nisso aqui como a caixa de ferramentas de quem cria nomes. Dá para usar palavras que já existem, como Nike, que vem da mitologia grega. Dá para construir palavras novas, juntando pedaços de outras, como FedEx. Dá para inventar algo do zero, como Accenture, usar siglas, como a IBM. Ou, e essa é divertida, dá até para errar a ortografia de propósito. As palavras construídas são especialmente inteligentes. FedEx, por exemplo, é só a junção de Federal Express e já passa uma ideia de velocidade e confiança. Instagram é uma fusão super criativa de Instant Camera com Telegram, descrevendo perfeitamente a função do aplicativo. Mensagens visuais instantâneas. E os erros ortográficos viraram uma marca registrada da era da internet. Empresas como Flickr e Tumblr simplesmente tiraram as vogais de palavras comuns. E o motivo para isso é duplo. Primeiro, para criar uma identidade única, diferente, e segundo, por uma razão muito prática. Era um jeito de encontrar um domínio.com que ainda estivesse disponível. Uma solução criativa para um problema bem moderno. Bom, depois de ver todas essas categorias e formações, pode até parecer que criar um nome é seguir um monte de regras. Mas a verdade é exatamente o contrário. Conhecer essa estrutura não limita a criatividade. Na verdade, ela liberta. Isso aqui resume tudo perfeitamente. No mundo da criação de nomes, as regras da gramática podem ser quebradas. Ninguém vai levar bronca do professor da sexta série por errar a grafia de uma palavra. Existe total liberdade para explorar, para experimentar e para criar. As estruturas que a gente viu são só um ponto de partida, não uma prisão. O objetivo final é a liberdade criativa. No final das contas, não importa se o nome é descritivo, sugestivo ou abstrato. Se é uma palavra real, construída ou inventada. A questão fundamental é sempre a mesma. Todo nome tem o potencial de contar uma história. A partir de hoje, quando olharmos para as marcas ao nosso redor, a pergunta é: que história esse nome está contando? E mais importante ainda, que história um nome novo poderia contar?